Provérbios 18. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhando com atenção. Lembrando que é um estudo, então os irmãos, após a leitura, quiserem trazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, é bom quando os irmãos intervêm, porque aí não fica um monólogo, não fica só eu, falando. Provérbios 18, a partir do verso 1 até o verso 24, diz assim a palavra de Deus: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Ciência e fé. Há compatibilidade? Porque a gente vive num mundo de tantas polarizações, é difícil as pessoas terem um equilíbrio, buscarem um equilíbrio, Então o mundo hoje, no Brasil, o mundo político é polarizado, entre PT, Lula e Bolsonaro. E se você disser que existe algumas coisas em Bolsonaro e existe algumas coisas no PT que são boas, as pessoas vão falar: você está em cima do muro, não quer se posicionar, você tem que escolher um lado. Então a gente vive um mundo polarizado, e não apenas numa questão política, mas quando você começa a levar para o campo da ciência, ou você é um cientista que conduz a sua vida através de princípios naturalistas, em outras palavras, você comprova por experiência aquilo que você diz crer, é comprovado, ou você vai ser um bitolado religioso que não tem conhecimento, não tem cultura nenhuma e por isso precisa crer em alguma coisa. Não existe um caminho que define, não, eu posso ser cristão e posso ser um pesquisador científico.
A sociedade de hoje parece esquecer de que muitos cientistas renomados do passado eram teístas. Criam em Deus. Eles acreditavam em Deus e muitos deles eram cristãos. Além de acreditar em Deus, cumpriam aquilo que João 14 fala, né? Jesus fala, creiam em Deus, creiam também em mim. Só entra nas moradas celestes, além de crer em Deus, precisa crer em Jesus também. Então, muitos cientistas eram assim. Algumas pessoas dizem que ciência e fé não se comunicam. Porque um é o trilho, um é o caminho da ciência, outro é o caminho da fé. E aí? Ciência e fé têm compatibilidade? Ou elas não se comunicam? O que você pensa? Já parou para pensar nisso? A ciência, Luiz está falando que a ciência tenta provar que Deus não existe. O que os irmãos pensam aí sobre isso? Obrigado. Alguns cientistas falam assim. Bom, Manel? Alguém? Em alguns casos, a ciência comprovou que quem tem fé vive melhor do que quem não tem fé. Existem cientistas que tentaram provar a existência de Deus, né? E outros que tentaram dizer, não existem provas. Né? Mas quando a gente fala da comunicação e diálogo entre ciência e fé, não é simplesmente uma questão de provar se Deus existe ou não. Porque não tem como provar que Deus existe. Não tem como. Não é? Não, isso revela a existência de Deus, mas no princípio científico não tem como comprovar a existência de Deus. Não, comprovar que Deus existe, porque para você, a ciência, para você comprovar que alguma coisa existe, você tem que manipular aquilo. Você tem que tocar, você tem que fazer experimento, colocar num laboratório. Não tem como fazer isso com Deus. E aí, o homem é expert em inventar, né? É expert em inventar. Então, não deveria ser uma preocupação da ciência provar a existência de Deus ou não. Mas você já reparou que muitos cientistas fazem um esforço tremendo para provar que Deus não existe? Agora, se ele não acredita em Deus, deixa ele para que alguns cientistas estão tão interessados em provar que Deus não existe? Já reparou isso? Tem coisa nisso aí, né? Muito bom, Lidiane. Exato. Né? Não deveria ser uma matéria que gerasse, que gera tanta dificuldade. A ciência ela vai tratar com questões naturais, com elementos da natureza e provar tudo aquilo que o homem quer questionar a respeito da criação. Mas não tem como comprovar Deus. Por quê? Porque a nossa relação com Deus não é uma relação de empirismo, uma relação de comprovação. Você não crê em Deus porque foi comprovado que Ele existe. Porque senão seria um contrassenso. Não seria fé. Deus quer que a gente creia nele. É confiar. Né? A gente não vê o ar. Né? Exato. Então existem muitas pessoas que tentam tirar essa relação, né, de ciência e fé. Esse é apenas um tópico que eu coloquei e apenas para fazer a introdução da nossa reflexão hoje. Que a gente vê em tudo na nossa história o contraste entre a vontade de Deus e a vontade do homem. O contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Entre Deus
E o homem? Desde que o homem tentou ser independente de Deus, lá no jardim, né? Não é preocupação da Bíblia revelar a existência de Deus, porque se é Bíblia, para aceitar a Bíblia, já tem que crer em Deus, né? Qual é a mensagem, qual é a preocupação da Bíblia, se é que a gente pode usar esse termo? Mudando a pergunta, qual é o propósito da Bíblia? Qual é o propósito da Bíblia? Por que Deus deixou a Bíblia? Oi? Levar o homem a Deus. Vamos ajudar eu, Paulinho, a melhorar essa resposta. Passaporte para o céu. Oi? A Bíblia é a palavra de Deus, mas para que Deus deixou essa palavra? Instrução de fé e prática. A Bíblia, Deus deixou para nós a Bíblia foi escrita para nos mostrar o caminho da salvação, para nos mostrar que a salvação é por meio de Jesus. A fé é um dom de Deus. A Bíblia alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, porque até para aceitar a Bíblia, você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não basta crer na existência de Deus, você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai entender, como muitos estudiosos, é um livro feito por homens. E aí, por ser feito por homens, por seres humanos, é falho, sujeito ao erro. E aí, por mais que a Bíblia diga que ela foi inspirada, que tudo foi escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo, por mais que a Bíblia diga isso e testifique que ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, o caminho para a nossa salvação, você só aceita isso pela fé. A gente pode usar vários argumentos para provar para dizer por que cremos na Bíblia. Podemos usar vários argumentos, mas no final das contas é uma matéria de fé, né? Então a gente vive esse contraste entre crer e aquilo que se pode comprovar, entre aquilo que nós queremos, entre a nossa própria sabedoria, a sabedoria humana. É falho, sujeito ao erro. E aí, por mais que a Bíblia diga que ela foi inspirada, que tudo foi escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo, por mais que a Bíblia diga isso e testifique que ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, o caminho para a nossa salvação, você só aceita isso pela fé. A gente pode usar vários argumentos para provar para dizer por que cremos na Bíblia. Podemos usar vários argumentos, mas no final das contas é uma matéria de fé, né? Então a gente vive esse contraste entre crer e aquilo que se pode comprovar, entre aquilo que nós queremos, entre a nossa própria sabedoria, a sabedoria humana. Cada capítulo de Provérbios nós temos escolhido um tema e trabalhado esse tema à luz do capítulo inteiro. Salomão, nesse capítulo, ele usa os mesmos termos que usou nos outros capítulos, né? São termos que ele repete no livro inteiro: insensato. E ele vai mostrar um insensato que tem consequências em sua vida por causa da sua tolice, em não buscar a verdadeira sabedoria. Ele quis uma independência. Ele quis gerir a sua vida pela sua própria sabedoria, entre aspas, pelo seu próprio entendimento. Do outro lado, a gente encontra o justo, que experimenta bênçãos porque escolheu dirigir a sua vida com a sabedoria que vem de Deus. Nesse capítulo, a gente pode olhar um contraste entre a sabedoria divina, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Porque nós estamos falando isso? Porque é a minha proposta de definir o tema desse estudo nesse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Porque logo no versículo de número 1,
nós lemos alguém buscando uma vida de independência, uma vida alheia à vontade de Deus. Então ele diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse insensato, esse que não tem buscado a sabedoria de Deus, ele quer uma vida isolada de Deus. Ele não quer relacionamento com Deus. Ele quer ser senhor da sua própria história. Ele quer ser dono do seu próprio nariz. Quando a gente está lá na adolescência, juventude, fala, não vejo a hora de atingir a maioridade para tomar conta do meu nariz, cuidar da minha própria vida, e aí minha mãe não vai mandar mais em mim, meu pai não vai mandar mais em mim. Não é assim que o ser humano pensa? Muitos pensam assim. Aí quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vê que Deus tem que ser o dono do nosso nariz. Deus tem que conduzir a nossa vida. Não podemos ser nós o regente da nossa história. Precisa ser Deus. Então logo no primeiro versículo, e aí a gente vai estar observando primeiro essa sabedoria humana, as características dessa sabedoria humana. E a primeira característica é essa que o verso 1 mostra. Alguém que está alheio a Deus, separado de Deus. Então existem aqueles que querem conduzir a sua própria história e não querem saber nada de Deus. Pense na parábola do semeador, em que a semente caiu onde primeiro? Oi? Não. Onde a semente caiu primeiro? Ih, gostei aí. Oi? Na rocha não. Oi? No meio do caminho. Caiu no caminho. Caiu no caminho, não era solo preparado, chão batido, duro, ela não penetrou. O que aconteceu com ela? Não. Oi? Vieram os pássaros e comeram as sementes. Levaram a semente embora. E aí a gente pode fazer um paralelo desse texto com isso. Porque existem pessoas que, por mais que você fale do Evangelho, fale de Jesus e compartilhe de Deus, a cabeça está fechada, é mente fechada. Porque escolheu viver uma vida completamente separada de Deus. Tudo que é de Deus, falou em Deus, ela já logo bloqueou aqui, falou, não quero. Não quer nem ouvir. Verdade. Aí pode até usar como ilustração, contemplando toda a criação que prova a existência de Deus, mas está alheio àquela realidade, né? Então a sabedoria humana, ela separa-se de Deus. É essa introdução que nós fizemos, né? Ciência e fé. A gente vê uma ciência, um mundo, uma sociedade, a mídia, os seres humanos, a escola, o sistema educacional de uma forma geral, tudo separando a vida do ser humano de Deus. Não, vamos separar. Primeiro, todo mundo podia acreditar em Deus. Aí Deus foi levado para dentro das igrejas. Só dentro da igreja. Agora Deus é de uma forma particular. Deus só dentro da sua casa e olhe lá. Deus só dentro do seu fone de ouvido e olhe lá. Só no seu smartphone e olhe lá. Estou falando da relação com a palavra de Deus e com o estudo da palavra. O cristão, o crente, ele foi sendo isolado de tal maneira que não pode manifestar a fé dele em lugar nenhum. Ainda que isso aconteça, mas a gente sabe que socialmente não é de bom tom, as pessoas ficam constrangidas. Quando alguém usa num programa de televisão falando sobre Deus, é estranho. As pessoas ficam constrangidas. Então Deus foi sendo separado, e o mundo vem trabalhando assim. O príncipe deste século cegou o entendimento para que as pessoas não crescem. A palavra de Deus diz isso, né? Então, uma sabedoria que é conduzida pela vontade humana, ele busca o seu próprio interesse, ele não quer saber de Deus. E não apenas isso, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que é isso? Ele se levanta contra. Insurgir-se é rebelar-se.
É alguém que se rebela contra. Não basta dizer eu não acredito, eu afronto. A sabedoria humana, ela rejeita Deus, ela escarnece de Deus, se rebela contra tudo que diz respeito à mensagem de Deus para a salvação do ser humano. E a gente enfrenta isso. Como a gente vai lidar com essas situações? Permanecendo firmes e fiéis na sabedoria divina. E a gente precisa ter sabedoria de Deus para responder essas situações. A gente precisa buscar também entendimento da palavra para poder responder a questionamentos que surgem. Porque por mais que nós creamos em Deus e creamos que Deus existe, creamos em Jesus como nosso Salvador e que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos saber explicar isso. E contar com a ação do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence. Então é importante sim que nós estudemos mais a palavra. Que quando alguém chega para nós e diz a Bíblia entra em contradição, você saiba responder que não. E aí você pergunta, você já leu a Bíblia toda? Você tem que ter lido a Bíblia toda, né? O crente tem que ler a Bíblia toda. Você pergunta, você já leu a Bíblia toda? Você consegue entender um livro lendo só uma página dele? Devolve questionamento, porque o incrédulo ele vai afrontar. Aquele que é conduzido pela sabedoria do mundo, ele vai te afrontar, porque ele se rebela contra Deus, ele quer escarnecer de Deus, e ele vai aproveitar você para fazer isso. E aí, se você for fazendo assim, ele vai partir para cima. Ele cresce. Mas você precisa aprender a se posicionar. Precisamos estudar a palavra. Pode falar, Lídia. E isso aí deixa claro o que essa festa representa, né? Deixa claro o que essa festa representa. Né? E é isso que o mundo faz. Então se levanta no verso 1, a parte A separa-se de Deus, sabedoria mundana, sabedoria humana, né? Ela separa-se de Deus, ela se levanta contra Deus, contra a sabedoria de Deus. No verso 2 ele diz, o insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Não interessa o que a sabedoria de Deus diz, eu quero colocar o que eu acho, o que eu penso. E ele não tem prazer no verdadeiro entendimento. E aí Paulo escreve a Timóteo, fala, Timóteo, prega, insta, quer seja oportuno, não quer não. No último tempo as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, como que sentindo coceira no ouvido. Elas vão se cercar de falsos mestres, de falsos profetas, e não vão querer ouvir a verdade. E aí você fala de Jesus, é como se a pessoa fizesse assim, não quero ouvir. A gente precisa entender que Deus é quem age, né? E entender que isso acontece. Existem pessoas que vão ter prazer em falar de si mesmo. O que isso representa na sabedoria humana? A vaidade, o orgulho, aquele que quer falar de si mesmo, aquele que não quer aprender, aquele que não quer entendimento que vem de Deus, ele quer externar o seu interior, ele quer falar o que ele pensa. Hoje, principalmente com as redes sociais, né? O que tem de sociólogo, teólogo, doutor em medicina e muitas outras coisas, porque todo mundo fala, técnico de futebol, PhD em ciências políticas, né? Existem muitos profissionais nas redes sociais nos nossos dias, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, e todo mundo dá um pitaco em tudo e fala, olha, o que eu estou dizendo
pode escrever, é isso aí, porque o que eu penso é a verdade. Ninguém quer ouvir, ninguém quer aprender. Até um tempo atrás, ouvi uma mensagem, se não me engano foi no último congresso, eu e Diel participamos no ano passado, lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e aí um pastor mencionando que nas redes sociais todo mundo tem boca, mas ninguém tem ouvido. É todo mundo falando, escrevendo, né? Colocando lá o que pensa, mas ninguém para ouvir mais ninguém, para aprender. Então a sabedoria mundana, ela só vomita as coisas. O homem ele só quer falar o que está dentro dele, ele não quer receber nada. Por quê? Porque ele já se emancipou de Deus. Mas é algo que nós nunca devemos pleitear, nunca devemos desejar. Devemos ser dependentes de Deus. Né? Tem que ter, né? Como se o que não fosse fake fosse verdade. Também tem isso. Né? Como se tudo que se escrevesse fosse verdade. Fake news é mentira, mas o restante é tudo verdade. E não é. True. Né? Vamos lá, verso de número 4, eu vou pular o 3 e o 7, porque ele fala de consequências, eu quero deixar as consequências para o final, tá? Verso 4, as águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Aqui, irmãos, alguns teólogos dizem aí que tem duas linhas de interpretação. Tá? Eu vou mostrar as duas e falar qual eu penso que seja. Tá? Quando você observa, por exemplo, o versículo 1, no meio desse versículo, entre a primeira parte e a segunda, tem a conjunção aditiva e. Ele junta a primeira parte do versículo com a segunda, mostrando aí o mesmo assunto, né, que não está mudando de assunto. Você lê o verso 3 e você tem essa conjunção aditiva aí, que também fala, é o mesmo assunto. Onde tem mais a letra E. Verso 11, os bens do rico lhes são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Então, na maioria das frases onde nós temos no meio E, o mesmo assunto que está na primeira parte está na segunda. Geralmente, quando se quer explicar alguma coisa, o outro dá ponto e vírgula. Aí a segunda parte explica a primeira. Mas quando tem o E, é a mesma ideia. Então, algumas pessoas vão dizer que esse águas profundas é uma referência à fonte da sabedoria. Porque a segunda parte do versículo está ligada, por causa da conjunção E, né, a águas profundas. E aí a ideia é como se fosse que a fonte da sabedoria é algo profundo, né, algo grandioso. Só que aí eu quero te convidar a ler o capítulo 20, verso 5. Capítulo 20, verso 5. Capítulo 20, verso 5, ele diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O que a gente pode entender desse versículo aí? Porque a gente tem que usar esse versículo, você não vai encontrar em outro lugar na Bíblia águas profundas. E esse é o outro versículo que fala de águas profundas. A gente tem que entrar nele, pensar nele, para tentar lançar luz naquele lá para a gente. Então, como águas profundas, está usando comparação. Como? Parece águas profundas os propósitos do coração do homem. Mas aquele que tem entendimento, inteligência, sabedoria, ele sabe cavucar lá e encontrar aquilo que está no coração. Então, água profunda é algo que não se acessa com facilidade, não seria isso? Algo que não está de fácil acesso, né? E aí, quando a gente lê, voltando lá em Provérbios 18, águas profundas são as palavras da boca do homem. Algo profundo, a água está lá embaixo, você precisa bombeá-la.
ela é de difícil acesso, é obscuro, não é fácil de compreender. E aí você tem aí muitas frases, muita sabedoria humana e pouca sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus é como ribeiros. Ele diz lá, a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Você precisa colocar uma bomba para pegar água num ribeiro transbordante? Ela está ali acessível. Ela está acessível. Então, o que ele está contrastando aqui, e aí eu já estou demonstrando que essa é a forma como eu vejo o versículo, como eu vejo esse texto. Porque todo esse capítulo está trazendo um contraste entre a sabedoria humana ou mundana e a sabedoria de Deus. E na primeira parte ele mostra que aquele que é conduzido pela sabedoria humana, as palavras que saem de sua boca são de difícil compreensão. Ela não produz transformação na vida do ser humano, é algo obscuro, porque não vem de Deus, mas a sabedoria que vem do justo, daquele que está buscando a sabedoria, daquele que vive a sabedoria de Deus, essas palavras que saem dos lábios do cristão, ela é como ribeiros transbordantes, ela abençoa, né? Ela produz transformação, ela alimenta, ela sacia a sede da alma. Aí já aplicando para uma questão espiritual, sacia a sede da alma, mas a palavra que vem do mundo, o ensinamento que vem do mundo, não preenche a alma. Pode falar, Lidiane. Aham. Uhum. Isso. Tem outras traduções que usam essa ideia, né? Usam aí o mais. Né? Eu li outras traduções hoje. Uhum. O próprio contexto, se a gente observar, aí uma outra pergunta que a gente pode fazer para ajudar a gente a esclarecer esse contraste, é olhar, por exemplo, águas profundas, a gente encontrou no capítulo 20, verso 5. E quem é o homem? Porque 3 personagens há aqui. Há o injusto, ou o solitário, né, que são a mesma pessoa. O rico, também é a mesma pessoa que o insensato e que o solitário. Há o justo, que busca refúgio no Senhor, né, verso 10. E há o homem. O homem nós encontramos no verso 4 e no verso 24. Então, esse homem, de uma forma geral, ele não é tomado como alguém justo. Se ele é conduzido pela sabedoria, ele se torna o ímpio. Se ele é conduzido pela sabedoria de Deus, ele é alguém justo. Então, um homem aqui quase que seria um neutro, mais voltado para alguém que não tem essa sabedoria de Deus, porque a primeira parte ele usa que o homem está rendido a essas águas profundas. E no verso de número 24, esse homem tem muito amigos e ele sai perdendo. O justo sabe escolher as suas amizades. Né? Eu já adiantei lá o último versículo. Então a gente encontra esse contraste aí. Oi? Isso, exato. Né? Então, enquanto a sabedoria humana são águas de difícil acesso, porque não alcançam a nossa alma, não transformam a nossa vida, os ribeiros das águas que vêm de Deus transborda e alimenta a nossa alma. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Jesus fala, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você pediria a Ele e Ele te daria, e do seu interior fluiriam rios de água viva. Então é essa palavra que alimenta a alma. Então a gente vê esse contraste. O verso de número 5, não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra o justo. Então a sabedoria
humana, a sabedoria mundana, não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com o justo. Pelo contrário, ela torce o direito. E a gente vê isso no nosso país, né? E a gente fica pensando, quem no nosso país, pensando em questões políticas, né? Quem não foi comprado? Porque vamos prender quem gravou, né? Eu tenho uma pergunta para os irmãos. A gente está falando de sabedoria mundana, usando o verso 5, que ela é parcial, a favor do ímpio e torce o direito contra o justo. Alguém veio para você e falou assim: olha, você está sabendo, estou muito chateado com tal irmão. Estou muito chateado com ele. Porque ele falou isso, isso, isso e isso. Eu não quero nem ver esse irmão. Alguém chegou para você e falou assim. Muito bem. Aí você gravou aquilo. É mesmo? Rapaz, eu não imaginava que o irmão tal, era capaz disso. Olha, estou decepcionado também. Não acreditava, rapaz, que você me falou. Que tristeza. Aí o irmão passa por você: oi, Pai do Senhor, Diego. Quero nem ver. Aí o outro que te cumprimentou fala assim: ué, por que o Diego não falou comigo? O que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Aí você não quer nem ver o outro. Que diferença temos nós dos políticos? Já percebeu que muitas vezes quando alguém vem falar alguma coisa com você, você se torna parcial? Porque qual é o nosso papel? É mesmo? Espera um pouquinho aqui. Ô irmão, vem cá, porque o fulano está me contando um negócio aqui. Vamos esclarecer isso aqui. O que está acontecendo? Se a gente fizesse isso, não ia ter mais fofoca. Vamos tirar a prova real da coisa. Porque quando a gente assume a posição daquele que falou conosco, sem questionar o outro que foi alvo do comentário, da fofoca, está sendo parcial. Pode falar. Certo. As consequências do pecado são mais danosas, né? Por isso a Bíblia diz que existem pecados mais odiosos do que outros, né? Nós aprendemos isso na nossa confissão de fé. Você só quer lembrar os políticos de que o peso é maior para eles, né? Quanto dano a gente pode fazer? Eu não estou querendo defender político não, tá? Mas quanto dano a gente pode causar numa comunidade, numa igreja, no reino de Deus, quando a gente se torna parcial, né? Então isso faz a gente pensar.
Isso aí acontece, né? E somos nós, né, que falam que não acontece, né? Vamos lá. Então, o verso 5 não é bom ser parcial, que a gente vigie para que não sejamos parciais, né? E aí, olha, os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Aquele que é regido pela sabedoria mundana, pela sabedoria humana, vai gerar brigas e discussões. Se tem muita discussão, muita briga, não tem sabedoria que vem de Deus. A gente vai ler Tiago, vai lembrar a gente, o texto de Tiago é para conclusão, tá? Vai lembrar a gente essa questão aí. E o horário avança, né? Vamos tentar ver se a gente consegue terminar o estudo hoje. O verso de número 7, também como o verso 3, trata de algumas consequências. A gente vai pular. Verso 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E aqui a ideia é a fofoca e o falar mal, né? A gente acabou voltando aí nesse outro exemplo, no verso 5. Né? Então, existem algumas traduções que falam de fofoca e do falar mal, são agradáveis para os insensatos. Então, quem não é regido pela sabedoria de Deus, tem prazer quando alguém vem contar uma história de alguém, de outro. Conta. Então, tem gente que tem prazer em ouvir a história. Essa ideia que são doces bocados que descem para o mais interior do ventre, ou seja, penetra, tem espaço. Existem pessoas que recebem isso, porque é regido pela sabedoria mundana, tanto o que fala, quanto o que recebe. Diz, penetra para o mais interior, desce para o mais interior do ventre. Que nós sejamos sábios e não cedamos espaço para a maledicência, né? A maledicência, a fofoca quebra qual mandamento? De vez em quando eu faço umas perguntas assim, né? Qual mandamento? Oi? Não, dos 10. Esse aí, quebra o amor ao próximo. Aí eu já estou dizendo, se quebra o amor ao próximo, é a segunda tábua. São os 6 mandamentos. É do 5º até o 10º. Né? Não dirás falso testemunho. Que mandamento? Oi? Conta o teu próximo. Que mandamento é esse? Qual o número dele? Qual que é? O número dele. Tá ligado, né? Isso aí. Né? É o 9º mandamento. Né? De vez em quando eu faço isso, né? Verso 9. Verso 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então, aquele que é regido pela sabedoria mundana, ele desperdiça as oportunidades com sua negligência. Desperdiça as oportunidades para fazer o bem, para fazer o que é certo. Não faz o que tem que fazer. É negligente. Verso 11. Sabedoria mundana, quem é regido por ela, põe a sua confiança e segurança nos bens que possuem. Marcos 10, verso 24, Jesus fala para os discípulos assim, olha, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Jesus já havia dito, né, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Existem pessoas que confiam naquilo que possuem, naquilo que têm. Isso é sabedoria mundana, isso é sabedoria humana. Tem gente que só encontra paz nos bens que possui. A nossa paz precisa estar no Senhor, nossa segurança precisa estar no Senhor. Então, não ponha a sua confiança naquilo que você possui, nos bens que você possui. Então, a gente mencionou aí alguma coisa sobre a sabedoria mundana, contrastando agora com a sabedoria
de Deus. Verso de número 10. Enquanto a sabedoria mundana põe a sua confiança nos bens que possui, nas riquezas do mundo, a sabedoria de Deus coloca a sua confiança no Senhor. Torre forte, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Que a nossa confiança e a nossa segurança esteja em Deus. Verso 12. Sabedoria de Deus é humilde, ela traz humildade. E a consequência para essa sabedoria é a honra, é o reconhecimento. Então, sabedoria de Deus, ela vai trazer humildade, vai ter uma postura humilde, ela vai demonstrar que a sua confiança, a sua segurança está em Deus e não nos bens que possuem. Verso de número 14. Ela mantém a confiança onde não há provas, o espírito firme sustém o homem na sua doença. Então, aquele que é regido pela sabedoria de Deus, ele mantém a sua confiança, e essa confiança não está baseada nas circunstâncias que ele consegue perceber, mas simplesmente pela confiança que tem no Senhor. Então, o espírito firme é nesse sentido de confiança. A sabedoria nos leva a confiar e nos mantém firmes, nos sustenta nos momentos difíceis da nossa vida. Aquele que não segura e não tem. E aí a gente sabe que para esse versículo 14 acontecer, é necessário, a parte A, é necessário que o versículo 10 tenha acontecido. Que enquanto não temos Deus como nossa torre forte, no qual nos sintamos seguros e bem protegidos, jamais o nosso espírito estará firme em momentos tempestuosos, em momentos de lutas, em momentos de enfermidade. Então, a sabedoria de Deus mantém a nossa confiança onde não há provas. A ciência quer provas. A sabedoria mundana quer confiar naquilo que o homem pode provar. Nós confiamos naquilo que não vemos, no impossível. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Lá em João. Verso 15. Verso 15, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. E aqui é importante que a sabedoria de Deus não é algo somente na mente, na cabeça, é no coração. Então, a sabedoria de Deus, ela se projeta de dentro para fora. Não depende de coisas externas. Eu aprendi com Deus. É claro, onde você aprende com Deus? Aquilo que brotou na sua cabeça? Não, na palavra. E essa palavra, Salmo 119, verso 11, se eu não estiver enganado. Coloca para a gente aí, Mateus, por favor. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a palavra no coração. Ela faz a gente andar no caminho certo, no caminho reto. Então essa palavra ela precisa estar dentro de nós. A boca fala, seu coração está cheio de quê? Melhor, a sua boca tem falado o quê? Coloca aí na balança o que a sua boca mais tem falado. Você vai ver e poder sondar o que está lá dentro. Então, a sabedoria, o coração do sábio adquire conhecimento, ou seja, conhecimento não está somente aqui, está aqui. E aqui é o que? É esse órgão que está batendo? Oi? Não. Não é sentimento. O coração do sábio adquire conhecimento. Aí eu falei que o conhecimento não está somente aqui, mas ele vem daqui, do coração. Esse coração que Salomão está mencionando é o órgão que está dentro da caixa torácica? Fala que o coração é enganoso, mas o coração do sábio, uma vez que o coração se tornou sábio, ele vai buscar o conhecimento, o entendimento. De que coração ele está falando? Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, vou adiantar. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração procedem todas as nossas decisões e escolhas. Está falando da nossa alma.
Da nossa alma não adianta nada. Já reparou que tem muita gente que tem conhecimento bíblico, não tem sabedoria nenhuma. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas está longe de Deus. Que adianta conhecimento aqui se ele não alcançou a alma? A gente precisa que esse conhecimento seja alcançado no mais profundo do nosso ser, nas fontes da nossa vida, a nossa alma. Aí é onde a relação de confiança, de fé em tudo aquilo que a gente conhece a respeito da palavra de Deus. Então, conhecimento na mente, mas conhecimento no coração. Verso 16, o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Ou seja, alguém dirigido pela sabedoria, né, ele não é egoísta, ele sabe ser solícito e isso abre caminhos. Quando lá nos primeiros capítulos de Provérbios se menciona isso, e depois se menciona isso também a respeito de Jesus Cristo. O início do livro de Provérbios, agora me fugiu o capítulo, não anotei aqui, mas é aquele que acha graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E lá em Lucas, capítulo de número 2, verso 50 e pouco, ou capítulo 1, verso 50 e pouco, quando fala que Jesus foi ao templo, e aí diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Se não for Lucas 1, 51, 52, é Lucas 2, 51, 52. Então, esse encontrar graça diante de Deus, em Provérbios, está no capítulo 3, verso 4. Fala de boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, aquele que é conduzido pela sabedoria de Deus, ele transita bem com Deus e com as pessoas. Porque um cara que anda reto, ele não vai ter o que temer. É claro que Isaías, capítulo 59, verso 14, 15, 16, nos fala que a verdade sumiu e quem se desviava do mal era perseguido como se fosse uma presa. E Paulo também fala isso a Timóteo, que todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Então, existem alguns momentos que nós somos perseguidos por fazer o que é correto. O texto que eu citei de Isaías é Isaías 59, verso 14, 15 e 16. Então, mais de uma forma geral, aquele que anda de forma correta, ele não tem o que temer. Que ele anda correto, ele vai encontrar graça. Se ele vive orientado pela sabedoria divina, ele vai estar bem com as pessoas, vai encontrar graça diante de Deus e boa compreensão também diante dos homens. Então é esse negócio, o presente que o homem faz alarga ali o caminho e leva-o perante os grandes, né? Abre portas, ser solícito, ser regido pela sabedoria de Deus. Verso 17 e 18, pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. E aí o que nós entendemos? Que começa o pleito. Pleito seria uma discussão, né, um litígio, algo processual. Vamos ver quem está com a verdade. Um debate, é o que a sociedade faz hoje. Né? Quem está com a verdade? É a ciência ou é a fé? Quer separar isso, mas nós sabemos que isso não separa, porque Deus é o autor da ciência. Eu gosto muito de um texto no livro de Jó, que diz, Jó diz isso, né? Fala que Deus estabeleceu leis fixas para o sol, para a lua. Né? O que são essas leis do universo? Aquilo que Deus estabeleceu é a ciência. A ciência vai comprovando que existem essas leis. Né? A força gravitacional, a força dos ventos e não sei mais o que e tal, né? E por aí vai. Quando ele diz, verso 17, que alguém começa, já reparou que sempre que alguém quer pleitear que está certo, ele que reivindica? O cara começa a primeira discussão, não, mas não é bem assim, vamos discutir aqui. Né? Ele chama para ele começa a falar, e aí quem começa a falar acha que está com a verdade. Fala primeiro, até que vem um outro e faz as considerações a respeito dele, o examina. Aqui a gente vê duas posturas de alguém conduzido pela sabedoria mundana, que arvora, ou seja, que
quer mostrar que está com a verdade, e de um outro que permite ser examinado, permite ser questionado. A sabedoria divina não diz assim, olha, eu sou o melhor. Ela assume uma postura de humildade, como diz o verso 12. Ela não se gaba. Porque quando você está certo, você não precisa gritar mais alto. Você pode até perder uma discussão, mas a verdade, ela permanece, né? Nos lábios ele não vai admitir, né? É difícil, né, para o ser humano admitir. Mas aí é onde entra a sabedoria divina. Reconhecer quando a gente está errado. Reconhecer quando a gente está errado. Não foi. Quem foi para casa justificado? O fariseu que orou ajoelhado no altar, agradecendo a Deus por ser um servo dele, ou o pecador, o cobrador de impostos, que nem chegou a ajoelhar e nem olhar para o altar e ficou lá fora do templo? Foi aquele que reconheceu o seu erro, né? O ladrão, né? Que estava... E o ladrão na cruz. Perfeito, Luiz. A gente fala ladrão da cruz, ele não roubou cruz, né? Não estava lá porque roubou a cruz, né? Né? Exato. Muito boa observação. Então, aquele que é regido pela sabedoria mundana, o objetivo dele é discutir, para tirar o foco. Lembra quando Paulo escreve, se eu não me engano, a Timóteo, ele vai dizer, olha, evita discussões, evita genealogia, essas coisas não vão levar a lugar nenhum, discussões que não vão acrescentar nada. Evita isso, Timóteo, mas prega o evangelho, fala da salvação em Jesus. Então às vezes a gente fica perdendo tempo discutindo um monte de coisa, querendo provar um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum, só fica discutindo, gera inimizade, né? Então, que a gente aprenda, e é difícil, que a gente aprenda a calar. Porque quando você sente que você está com a razão, que você está com a verdade, você quer falar. E aí, Ana lembrou aqui, eu lembrei de um texto que geralmente eu lembro aqui, de um livro A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. E eu tenho repetido esse voto, o mesmo voto, nesses estudos em Provérbios. Alguém lembra? Jamais se defenda. Lembram disso? Que a gente tem mencionado esse tópico desse livro de A.W. Tozer, 5 votos para obter poder espiritual. Jamais se defenda. Nosso vingador é o Senhor, não somos nós mesmos, né? Abandona a ira, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, né? Deixa ela de lado. E é difícil. Jesus foi acusado. Qual foi a pergunta de Pilatos para ele? Olha, você não se defende? Você não sabe que está em meu poder livrar você dessa? Jesus fala, ele não fala, não vou me defender, ele não fala essa frase, mas ele fala, ele nem se dá o trabalho de responder, mas ele diz, nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse dado. Jesus não tem a pretensão de ficar se defendendo, ele se entrega, não aos homens, mas nas mãos daquele que estava no controle de tudo. É fácil pregar, dar o estudo, difícil viver, né? Mas esse é o caminho da sabedoria de Deus. Se fosse fácil, não seria de Deus, né? Mas é a sabedoria de Deus. Irmãos, eu vou encerrar o nosso estudo, né? Refletimos bem, a gente vai ler Tiago 3, do 13 ao 18, né? Fala sobre os demais versículos, fala sobre a postura, né, daquele que é regido pela sabedoria de Deus. Busquemos sim, né, a vida e não a morte. Aquilo que nós falamos tem grande importância, efeitos, né? O verso 3 e o 7 mostram aí a consequência de alguém regido pela sabedoria do mundo, que nós
estejamos vivendo e buscando cada dia a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Como é que você mostra que é inteligente e sábio? Mostra em mansidão de sabedoria. Primeiro, sabedoria você tem que ser manso, não arruma confusão. Mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, onde que está aí o problema? No coração. Quem pode mudar o coração do ser humano? O Espírito Santo de Deus. Senhor, me muda. Né? Só Ele tem poder para fazer isso. Então, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, ou seja, se você tem inveja do outro irmão, você fica chateado quando o outro irmão é abençoado. Você fica chateado quando ele está prosperando. Você fica chateado quando não foi você o alvo da bênção. Não sei. Você tem inveja, você quer estar no lugar do outro. Quer o que o outro está tendo. Sentimento faccioso. Você acha que você é um ser especial em relação às outras pessoas. Você acha que sempre você conhece mais de Bíblia do que o outro. Você acha que sempre aquilo que você acredita, a forma como você conduz o seu cristianismo, a sua vida, é sempre melhor do que a do outro. Você sempre tem dedo apontado para alguém dizendo, ó, fulano fora da igreja. O outro que está dentro da igreja está fraco na fé. O outro que está cantando lá na frente não demonstra o testemunho. O outro que está lá não sei o quê, eu não vou nessa igreja não. Você está sempre apontando para alguém e esquece de você mesmo. Você está dividido, você está solitário, você se isolou na sua própria sabedoria, cumpriu aquilo que está lá no primeiro versículo do Provérbios 18. Vigiemos. Filipenses 2, verso 3, verso 4, quando diz, olha, não pense de si mesmo além do que convém. Considere os outros superiores a você mesmo. E aí o verso 5, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele é Deus, mas se fez como um de nós. Né? A gente é pecador e quer se fazer Deus em cima dos outros. Como é que muita gente faz isso? Começa a falar do defeito do outro. Fala do defeito do outro, que aí ele cresce. Já reparou que nas rodinhas de conversa a gente fala do defeito dos outros? A gente não fala dos nossos defeitos. A gente canta até música aí, alguns grupos aí cantam música, né? Que o Senhor cresça e que eu diminua. Já imaginou se numa roda de conversa, você, ao invés de falar do outro, você fala, ó, eu sou isso, eu peco assim, meu pensamento é esse, e eu falo isso, eu peco dessa maneira, minha postura em casa, você nem imagina quanto é difícil para minha esposa me aguentar. E as minhas filhas então, coitada delas. A gente não faz isso. A gente vai falando, está vendo fulano? Ele não vai na igreja. Perde o trabalho da igreja. Vai lá uma vez ou outra. É o crente 6 horas, a gente passa por ele e fala, não, 6 horas para mim, mas não vem na igreja. Pode falar, Joel. Justiça. Essa é a sua justiça, é a justiça a ira, né? É isso assim mesmo, né? Então, sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, ou seja sim, sim, não, não. Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Se você tem alguma postura dessa, você está desenvolvendo a sabedoria mundana, animal, demoníaca. Pesado, né? Continuando, verso 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, que sabedoria é essa de Deus, é primeiramente pura, santidade. Depois pacífica. Então, o cara que é sábio não vai arrumar confusão. Ele é da paz. Ele não interpreta equivocadamente aquele texto lá de Romanos quando ele diz, se possível, tem de paz com todos os homens. Senhor, tentei de tudo que me era possível, eu tentei ter paz. Agora não é possível ter paz com esse aí. Não é assim. Né? É a sua postura. É pacífica, é indulgente, ou seja, ela perdoa. Ela é misericordiosa.
é tratável. Lembra lá da repreensão? Se deixa corrigir, se deixa ser examinado. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Lembra que a sabedoria mundana, a pessoa é parcial com o ímpio, contra o justo? É imparcial, sem fingimento. Então, antes de você tomar lado de alguém, converse, procure saber os dois lados. Você tem que saber os dois lados, o que está acontecendo. Depois você define o lado da justiça. Sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí é importante dizer, para que esse estudo não fique um estudo apenas judaico, né? Onde a gente trata apenas do Antigo Testamento e lendo um texto do Novo Testamento, para que não seja apenas de regras. Nós sabemos que quem é para nós ribeiros de águas transbordantes é o nosso Senhor Jesus. O grande contraste entre o mundo, os valores do mundo e os valores de Deus é Cristo Jesus. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Provérbios 8 a gente estudou isso. Ele é a sabedoria através da qual tudo foi criado. Sem Jesus, a gente não tem essa sabedoria. Primeiro, porque Ele precisa operar em nós. E uma vez que Ele opera em nós, devemos revelar, demonstrar essa sabedoria. Ele veio ao mundo, deu a vida dele, se entregou, foi traído, não reagiu às pessoas assim como elas faziam com ele. Pelo contrário, dizia: Pai, perdoa-lhes. Era procurado por interesse, porque ele mesmo diz: vocês me procuram não porque vocês estão querendo aprender de Deus, mas porque vocês encheram a barriga de vocês ontem. Então, Jesus falou: vocês estão me seguindo porque vocês encheram a barriga. Mas Jesus é a fonte verdadeira, não de coisas materiais, mas de tudo que nós precisamos em sabedoria. Ele é a plenitude da divindade. Paulo escreve isso aos Colossenses. Se nós queremos sabedoria de Deus, precisamos estar ligados a Jesus. Começa com a fé em Cristo. E essa fé, ela vai se tornando mais robusta com o entendimento da palavra de Deus. Que nós oremos ao Senhor todos os dias: Senhor, me habilite a viver essa sabedoria que vem do Senhor. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem do Senhor pela Tua palavra. A gente tem falado muito a diferença entre conhecimento e sabedoria, ou entre conhecimento e maturidade. Conhecimento é aquilo que você recebe de instrução. Sabedoria é você aplicar o conhecimento da palavra de Deus na sua vida diária. Que nós verdadeiramente revelemos esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Mas que não é contraste, eu vou voltar lá no primeiro ponto para encerrar. Mas que não significa ser contrastante, ciência e fé. Porque Deus é o autor de ambos.